O nosso debatedor, o Dr. Paulo Riscado. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite que foi feito pelo Dr. Leonardo Mussi, do Dr. Valmir Sanders, né, companheiros lá do CAF, eminentes conselheiros, né, amigos, acima de tudo, e parabenizar a organização do evento. Eu vou falar sobre o caso Eagle, que é esse acordo 101.970, que é hoje em dia considerado, pelo menos nos debates que a gente participa, como um acórdão que é um acórdão paradigma nesse problema do planejamento tributário, envolvendo tanto os lucros das controladas indiretas, como a aplicação dos tratados envolvendo tratados para evitar a dupla tributação. Nesse caso, então, no caso Eagle, essas duas questões elas se imbricaram, né? Tanto a questão da tributação, como se tributa o lucro de uma controlada indireta, como a questão de aplicação do tratado para evitar a dupla tributação, tendo em vista que a controlada indireta estava em um país com que o Brasil não possui tratado, e a controlada direta estava num país com que o Brasil possui tratado, que é a Espanha. Então, antes de falar no caso concreto, vamos fazer aqui uma rápida contextualização. A norma que nós estamos tratando é o artigo 74 da MP 158, que alterou, né, o aspecto temporal da procedência do imposto de renda sobre os lucros exterior. A partir dessa norma, o lucro ele passa a ser tributado na data do balanço no qual estiverem escriturados, e isso implicou em utilizar, para fins de tributação do imposto de renda, as regras da Lei dos SA que tratam de contabilização por equivalência patrimonial. Então, ou seja, a partir desse artigo 74 da MP 258, não há mais nenhuma dúvida de que o resultado apurado por meio do método da equivalência patrimonial, ele passa a ser tributado para fins de imposto de renda. Há, como a doutora Neida lembrou, a questão de saber se isso é constitucional, quer dizer, se esse resultado, por meio da equivalência patrimonial, apurado por meio da equivalência patrimonial, se isso é renda ou não, mas essa questão está lá no Supremo e, até o momento, né, pelo que nós já temos, os votos que nós já temos, já se pode tirar que não é possível mais encarar a inconstitucionalidade desse artigo, pelo menos lá no tribunal, tendo em vista que há 5 votos a favor da constitucionalidade. Então, essa é uma norma com propósito anti-elisivo, né? Isso é evidente, a doutrina também é pacífica a ser nesse sentido, ou seja, finalidade de evitar o diferimento da tributação dos lucros no exterior, e ela incide sobre os valores registrados em consonância com o método da equivalência patrimonial, ou seja, é necessário fazer uma remissão à Lei 6404/76. E o que a lei determina? A lei determina, primeiro, que o controle ele pode ser direto ou indireto, né? E que o investimento em controlada, portanto, a controlada direta ou indireta, será avaliado por meio do método da equivalência patrimonial. Então, ou seja, aqui já se pode fazer aqui você pode parar aqui e fazer uma reflexão. O que acontece? O método de equivalência patrimonial, ele, portanto, abrange as controladas diretas e as indiretas, né? Então, para fins de aplicação do método de equivalência patrimonial, não interessa saber se a controlada direta reconhece os lucros ou não. Porque o que vai interessar para fins de método de equivalência patrimonial é quanto que a controladora tem direito ao lucro da controlada direta, que, evidentemente, né, será reconhecido por meio da controlada indireta. Então, um exemplo, né, se a controlada tem 100% da controlada direta e tem 51% da indireta, então ele vai receber esse valor, 51%, mas vai registrar esse valor por meio da controlada direta, ou seja, não vai aparecer no balanço da controladora a controlada indireta, perdão, mas vai aparecer direta e reconhecimento correspondente. Essa premissa, né, ou seja, que não interessa saber como é que a controlada direta reconhece esses valores, no caso Eagle, essa premissa foi adotada pelos dois conselheiros, tanto pelo Dr. Valmir
como pela doutora Sandra. Tanto a doutora Sandra como o doutor Valmir partem dessa premissa, ou seja, que se reconhece é um método de equivalência patrimonial e se reconhece, sim, o lucro da controlada indireta na controladora, independentemente da forma com que a controlada direta reconhece. Por que eu estou falando isso? Porque no caso concreto, a controlada direta, que nós vamos ver aqui na frente, ela não reconhecia os lucros na indireta. Então o que acontecia? A indireta reconhecia os lucros, a direta não reconhecia nada e a controladora, né, ela reconheceu, no caso concreto, inclusive, os lucros da indireta na sua própria contabilidade, ou seja, respeitando, portanto, a lei dos SA e o método de equivalência patrimonial. E, como a lei dos SA ela é aplicável para essas situações, poderia se falar, talvez, em que a lei tributária estaria restringindo o reconhecimento apenas às controladas diretas, não é? O problema é que na lei tributária não há nenhuma restrição à controlada direta nem controlada indireta, só se fala sempre em controle, não é? E, evidentemente, sempre tem que se fazer remissão à lei das SA. Então, isso aqui também é um ponto que houve concordância nos votos, tanto do Dr. Valmir como da doutora Sandra, de que a lei tributária ela nunca fez essa distinção entre controle direto e indireto, não é? E aqui mais um ponto importante, não é? A MP do 158, a doutora Nereida falou, a MP do 158 ela tributa os lucros aferidos pelas controladas no exterior, então se reconhece aqui realmente os lucros da controlada no exterior, e para fins de aplicação do tratado, há sempre uma discussão se a MP do 158 estaria ofendendo os tratados na medida em que o tratado diz que o lucro da empresa residente no exterior só se tributa lá no exterior. E aí há um comentário da OCDE, ao artigo 7º do modelo, OCDE, que é um comentário famoso, conhecido por todos, que diz justamente que esse tipo de norma, que no exterior é tido como a norma CFC, não limita o direito do Estado contratante de tributar seus próprios residentes. Ou seja, é possível uma lei interna atribuir aquele lucro daquela empresa residente lá no exterior à empresa residente no Brasil. Esse artigo 7º é importante porque nós vamos falar sobre ele quando nós falarmos do Tratado Brasil-Espanha. E, por fim, nessa contextualização, vocês veem como a questão é complexa, né? Esse julgamento envolveu tudo isso, não é? Envolveu também a jurisprudência do CARF acerca do planejamento tributário, que é uma jurisprudência que hoje, realmente durante algum tempo, ela passou por vindas e vindas, né? Mas hoje ela se firma nesse sentido, de que o contribuinte ele pode se organizar livremente, não é? Ele pode sim se organizar de modo a economizar tributos, desde que ele não se comporte de forma artificial. E esse artificial aqui não é simulado, mas é um artificial lato sensu, é um gênero, não é? Envolvendo todos os outros tipos de defeito de negócio jurídico, abuso de direito, abuso de forma e fraude à lei, etc. Então, agora indo para o caso concreto. O que aconteceu? Como eu falei, as empresas são essas, a Igor está no Brasil, e a Jalu na Espanha, a Montiers no Uruguai. A Montiers é que tinha um lucro e a Igor, no caso concreto, reconheceu o lucro em sua contabilidade. Ela reconheceu a empresa Montiers em sua contabilidade, né? A fiscalização foi a empresa e lá estava lucro de Montiers reconhecido por equivalência patrimonial, não é? Então, como eu falei, Igor reconheceu em sua contabilidade os lucros da Montiers por equivalência patrimonial, então, ou seja, ela reconhece com base na lei do SA. A empresa Jalua, ela não reconhece os lucros da Montiers, então percebam aqui que, assim, aparentemente haveria uma incoerência, mas, como eu disse no começo, que se houve aqui a aplicação da lei tributária, da lei nacional, da lei do SA. Então, a Igor reconhece os lucros da Montiers por equivalência patrimonial, a Jalua não reconhece nada, ou seja, ela não estava obrigada a reconhecer o lucro de Montiers por equivalência patrimonial, não tem nenhum reconhecimento da Jalua. E o que o contribuinte faz? O contribuinte vem ao processo dizendo o seguinte: olha, não pode haver tributação desses lucros, porque esses lucros eles seriam provenientes de Jalua, porque Jalua é a controlada direta, e lá a Jalua está na Espanha, e lá na Espanha há o tratado para evitar a dupla tributação. Então, percebam isso. O contribuinte reconhece a Uruguai na sua contabilidade, reconhece os lucros por equivalência patrimonial e
na alegação, no processo administrativo, ele diz que, na verdade, a gente estaria reconhecendo a JALUA, e a JALUA está no país com que o Brasil tem tratado. Bom, o que aconteceu? Esse processo ele gerou uma polêmica gigantesca, né? O processo foi colocado em pauta logo depois do julgamento que a doutora Nereida falou aqui, do processo do Igor 1. O processo Igor 1 foi julgado até de forma tranquila. Nesse processo, a coisa mudou completamente. A Fazenda fez várias alegações, o contribuinte também. A Fazenda alegou que o contribuinte estava usando a legislação da zona canária em seu benefício, que é interessante no Conselho. Esse debate todo foi frutífero. Os conselheiros, então, começaram a refletir um pouco mais acerca de todos esses problemas que estavam envolvidos aqui nesse caso concreto, e houve, então, foram preferidos 2 votos que eu considero paradigmáticos, né? Tanto o voto da doutora Sandra quanto o voto do doutor Valmir. Paradigmático nesse sentido de aprofundamento e de realmente de coisa bem feita, né? Um acórdão bem elaborado, com reflexão reflexão profunda acerca desses problemas. E aí realmente é importante, eu remeto a todos a leitura do acórdão. Não é um acórdão fácil de ler, realmente, em função de todo esse contexto que está por trás dele. Bom, e aí o voto da doutora Sandra. O voto da doutora Sandra, o que a doutora Sandra partiu? Qual foi a premissa da doutora Sandra? Primeiro, como eu falei, os 2 conselheiros entenderam que se tributa a controlada indireta, né? Então, partiram dessa premissa. Os 2 conselheiros concordaram com isso. Inclusive, a voz da doutora Sandra, nesse caso, ela inclusive demonstra que uma possível influência da contabilização da controlada direta, uma possível influência na variação cambial, não seria refletida na contabilidade da brasileira, nem para o lado positivo, nem para o lado negativo. E aí a doutora Sandra fez o seguinte raciocínio. O artigo 64, ele incide sobre os lucros da controlada no exterior. Então, isso é um fato. E, pelo método de equivalência patrimonial, esses lucros da Montiesa, eles deveriam ser registrados como provenientes de JALUA. Então, ou seja, ainda que a JALUA não registrasse nada, para a legislação brasileira, eles deveriam ser registrados como se tivessem vindo da JALUA, né? Então, a JALUA não registrou nada, mas a nossa legislação deveria considerar como se tivesse vindo de lá. E aí a doutora Sandra faz esse raciocínio. O ativo permanente da IVA, o registro só a JALUA. Então, não obstante devam ser considerados lucros aferidos na Montiesa, essa deverá ser por intermédio de JALUA. E aí, feita essa premissa, a doutora Sandra, inclusive ela se baseia também no artigo 6º da EN 213, que a doutora Nereida citou há pouco, né, que a consolidação tem que ser feita na controlada direta. E aí, feita essa premissa, o que a doutora Sandra então conclui? Bom, já que isso aí teria que vir por meio de JALUA, então, para fins de aplicação do tratado, né, tem que se considerar esses valores como dividendos de JALUA. Veja, JALUA nunca pagou dividendos, JALUA nem registrou esses valores. Ela nem registrou. Então, ou seja, não teria nem como ela pagar dividendos, porque ela nem registrou os valores. Mas, o que a doutora Sandra concluiu? Que é necessário priorizar, nessa situação concreta, prevalece a aplicação do tratado. E aí, para proteger essa aplicação do tratado, tem que se considerar que esses valores seriam provenientes dessa empresa espanhola, porque seriam contabilmente provenientes de lá. E aí, a MP do Cicote estaria incidendo, nesse caso concreto, ou seja, no lucro da indireta, sobre dividendos presumidos, aplicando, portanto, o artigo 10 da Tábua da Espanha, que, combinado com este 3, impediria a tributação do Brasil. Não é? Então, veja, a situação aqui implicou em uma tentativa de compatibilização dessa lei nacional com o tratado, não é? E com todo esse contexto que nós falamos no começo. E aí, qual é o fulcro do voto da doutora Sandra? Primeiro, ela tem uma preocupação com a possível utilização desse artigo da MP 258 com a maneira do Brasil escapar do tratado, não é? Tá certo. Esse é um problema, é uma coisa, inclusive, ser falado no voto, não é? E a doutora Sandra deixa, então,
um espaço que é o seguinte, olha, mas se a fiscalização mostra que o tratado foi utilizado de maneira abusiva pelo contribuinte, aí o tratado não pode ser aplicado. Isso é importante porque há uma doutrina acerca da tributação do lucro exterior, da aplicação dos tratados, que diz o seguinte, olha, abuso na aplicação do tratado só pode ser resolvida, só pode ser curada, entre aspas, mediante a edição de normas antiabusivas específicas nos tratados. Então, e isso, de um tempo para cá, tanto o Brasil tem assinado tratados com normas antiabusivas específicas no próprio tratado, como hoje a própria OCDE já vem desenvolvendo vários outros tipos de normas antiabusivas específicas que vão ser positivados nos próximos tratados, né? E aqui isso é uma marca da jurisprudência do Conselho. Por quê? Porque, de fato, nesse caso, né, inclusive no tratado com o Brasil e Espanha, não há nem a cláusula do beneficiário efetivo, né, que poderia até, se fosse o caso, ser utilizado para esse caso concreto. Mas essa é uma marca da jurisprudência do Conselho, ou seja, na ausência de uma norma antielisiva geral ou específica, e aqui não vou nem entrar na questão se há uma norma antielisiva geral, isso é outro congresso, na ausência disso, o que se faz? Faz-se uma interpretação das normas tributárias em vigor, né, de modo a preservar a sua eficácia, restringir a liberdade do contribuinte, não é, evitando esses tipos de abuso. Então, essa é a jurisprudência do Conselho, como eu falei lá no início, mas no caso concreto, a doutora Sandra entendeu que essa jurisprudência não poderia ser aplicada porque o fiscal não fez uma prova desse abuso. Bom, diante do voto desse, né, de um voto denso, né, profundo, como o voto da doutora Sandra, né, coube ao doutor Valmir fazer o voto vencedor, não é? Tarefa dificílima, mas que o doutor Valmir, né, fazendo entende que sai muito bem. Porque o doutor Valmir é um conselheiro, né, com perfil de jogador mesmo, ele imparcial. Não, mas voto com profundidade. Não, é que tá. O voto tem que ser criticado nos seus fundamentos. Isso aqui é uma questão muito importante, né? Tem que se levar esses casos a público para realmente que haja um debate, né? E no nosso entender, esse voto é muito criticado, né? A gente ouve alguns conselheiros, conselheiros, representantes conselheiros criticando, mas no nosso entender, até agora, eu acho que o voto não foi muito bem compreendido, talvez. Então, o que o doutor Valmir disse? Evidentemente, sem nenhum demérito ao voto da doutora Sandra, não é? Óbvio. Então, o que o voto do doutor Valmir parte? Ele parte da mesma premissa da doutora Sandra. Então, o voto do doutor Valmir parte dessa premissa. Bom, o artigo 74 do 58 incide sobre os lucros da controlada no exterior e abrange os lucros provenientes da controlada indireta. Esse ponto inicial aqui não há divergência entre os conselheiros. Os dois conselheiros concordam com essa premissa, não é? Mas aqui há um ponto, então, já de dissenso. O que o doutor Valmir conclui? Que, evidente, o registro contábil ele é feito por intermédio da controlada direta, não é? Mas isso não pode significar dizer que está se tributando, portanto, dividendos que seriam provenientes dessa controlada direta. Veja, e aqui há uma contraposição muito evidente entre a contabilidade e a realidade, não é? E a realidade econômica. Veja, a empresa que estava no meio, a Jalua, ela não registrou os lucros. Então, para fins contábeis, se registra, não é, dessa forma, que a legislação determina. Agora, a realidade qual que é? O que aconteceu de verdade? Não é? O que aconteceu de verdade é que a receita, o lucro proveniente, ele não vem dessa controlada direta, ele vem da indireta. Ele está vindo de lá. Não é? O registro pode até ser feito dessa forma, por intermédio da controlada direta, em função até dessas questões lógicas, até de álgebra, que a doutora Nereida falou. Mas, evidente,
Os valores não vêm como dividendos e nem como lucros dessa empresa indireta. Eles vêm diretamente, eles vêm da empresa indireta. E aí, doutor Valmir, ele se baseia tanto na lei das SA, não é? Tanto na lei. Aliás, o doutor Valmir se baseia em vários diplomas normativos, né? Ele cita vários diplomas normativos no seu voto. Ele cita tanto a lei das SA, para corroborar o seu ponto de vista, mas também esse artigo, o artigo 16 da Lei 9.430, que diz: sem prejuízo do disposto, os lucros auferidos serão considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada. Ora, aqui pode-se dizer, bom, é individualizado por controlada direta, né? Mas a lei não diz isso. Percebam? A lei fala em controlada. O conceito de controlada vai-se na lei das SA, controlada direta e indireta. Então, veja, aqui há realmente um dissenso, uma contraposição entre a forma de registro desses valores e a realidade econômica subjacente. E a lei fiscal, ela pode sim ser interpretada como de modo a priorizar, prevalecer o registro dos valores vindos da controlada e direta. Ou seja, porque já se está se tributando o lucro, e já que se reconhece que o valor da equivalência patrimonial é lucro, e já que o lucro vem também da controlada direta por meio da própria equivalência patrimonial, não é? Se coloca a forma, portanto, de registro um pouco de lado para, então, se reconhecer essa realidade. E o Dr. Valmir, então, tem um segundo ponto do acordo que diz o seguinte: não se quer aqui afastar a aplicação do tratado, não é nada disso, né? Mas se reconhece, justamente em função desse contexto todo que eu falei, do fato da empresa não reconhecer na sua contabilidade, etc., o Dr. Valmir reconhece nessa situação um arranjo, não é? Elaborado. Um arranjo aqui, veja, não estou falando de fraude, nem de nada no âmbito penal, nada disso. Não é? É aquele artificialismo que caracteriza o planejamento tributário abusivo. Então, o Dr. Valmir reconhece nessa situação esse arranjo com a finalidade de quê? De atrair indevidamente a aplicação do tratado. Por quê? Justamente porque, como eu falei, essa empresa Jalua, não é? Ela, por não reconhecer os valores e por tudo que eu já falei, não é? Ela, isso o Dr. Valmir reconhece, ela foi colocada como anteparo entre a empresa controladora e a controlada indireta, de modo a que, justamente, a possibilitar a atração, para o caso concreto, das normas do tratado, não é? E, de fato, veja, não há no processo nenhum teste de substância feito nessa empresa Jalua. Não há. Não é? Isso que é o ponto da doutora Sandra. A doutora Sandra entende isso. Olha, o fiscal não fez um teste de substância na Jalua, o fiscal não verificou se a Jalua era operacional ou não. Mas, como eu disse no começo, né, o arranjo que a jurisprudência do Conselho não admite, ele, de certa maneira, é uma questão probatória, não é? E sim uma questão que é apurada caso a caso. Nessa situação concreta, eu acho que pesou muito o fato de a empresa Montier ser registrada diretamente na contabilidade da empresa Eagle, não é? E o fato justamente dessa empresa Jalua não registrar nada em sua contabilidade. Então, esse fato foi sim levado em consideração para demonstrar justamente isso, que a entrada dessa Jalua nessa situação concreta não tem nenhuma outra finalidade, veja, não tem finalidade contábil, nem econômica, nem nada do gênero, que não seja a de atrair a aplicação do tratado para o caso concreto. Aqui não está no voto do Valmir, é um comentário nosso, que a própria CDE diz que os Estados não devem assegurar os benefícios da taxa de tributação quando se verifique justamente esses arranjos que constituem abuso. E aí o Dr. Valmir conclui: o contribuinte pede a aplicação do tratado a um lucro que, por todas as formas, né, isso fica demonstrado com muita clareza, não é proveniente do país com que o Brasil possui tratado. Ele é proveniente de um terceiro país. Ele é gerado naquele terceiro país e apenas seria reconhecido contabilmente
como proveniente dessa empresa situada na Espanha, em função de uma norma interna de contabilidade, né, de registro contábil. E a finalidade da JALU, que ficou também demonstrado no processo, seria fazer um repasse formal dos valores para ele, beneficiando o grupo com as normas convencionais. Aqui eu estou transcrevendo então a parte do trecho do voto do Gomin. Não há considerar o abrigo tratado das Espanhas, os lucros feitos no terceiro país sem tratado, e tem apenas como passagem nos estados contratantes, etc, etc. Então, concluindo. Bom, primeiro ponto, né? Esse licença da doutora Sandra Tomomigo com relação à equivalência patrimonial. Primeiro ponto é esse. O registro do lucro da controlada indireta por meio do método da equivalência patrimonial, ele poderia equivaler a uma instituição de dividendos, não é? Ainda que, não é? Veja, isso de modo algum. Essa resposta já é logo no começo. Né? Evidente que reconhecimento do método patrimonial não significa reconhecer a instituição de dividendos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, aí fica a pergunta, e para fins de aplicação do tratado, será que isso seria factível? Será que isso seria importante? Eu continuo entendendo que não é? Justamente porque continua a haver, nesse caso aqui, tributação dos lucros no exterior. E segundo, esses valores, se eles vierem lá por meio da JALUA, não se sabe se eles virão como dividendos. Veja, nesse caso concreto, inclusive, o caso Igor 1, a JALUA, ela estava no Uruguai. Ela se mudou para a Espanha. Então vamos dizer que no dia que for feito o pagamento, vamos dizer que a JALUA se muda para um país com que não tem tributação. Ela vai lá para um paraíso fiscal. Isso é possível acontecer. Então, ou seja, nós, hoje, para a fim de aplicação da MP 258, diríamos que isso seriam dividendos da JALUA provenientes da Espanha para fim de aplicação do tratado, e no dia que esse dividendo fosse pago, ele estaria sendo pago por uma empresa sediada lá no paraíso fiscal. Então, ou seja, essa aplicação das normas do tratado para essa situação concreta, não é? Ela pode ter um efeito contrário. Não é? Assim, evidente, não é que se falar aqui que o Brasil quer fugir das normas preventadas pela tributação. Não é? Primeiro porque isso não faz, assim, não poderia acontecer de modo algum, justamente por causa da nossa norma interna. A norma interna, reconhecendo unilateralmente, independente do tratado, não é? Que não é possível haver dupla tributação, ou seja, reconhece-se os créditos dos lucros dos tributos pagos no exterior no tributo pago internamente. Então, não há na MP 258, artigo 64, não pode haver nenhum propósito de escapar da dupla tributação. Por quê? Porque a lei brasileira já prevê a impossibilidade de dupla tributação. Não é essa a finalidade da MP 258. Não é por isso que o legislador editou a MP 258, para escapar do tratado. Nada disso. Então, como eu disse, considerar esses valores como dividendos da empresa JALUA, não é assim, com todas as vênias, com todo respeito, não é algo, de certa maneira, até irrazoável. Justamente porque a aplicação é agora e os dividendos vão ser pagos daqui, você sabe, daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 50 anos, ninguém sabe. E pode vir nem como dividendos, pode vir como ROD, pode vir como juros sobre capital próprio, pode vir de uma redução de capital de várias formas. Então, continuo entendendo que a aplicação de tratados para essas situações ela não é adequada. E, por outro lado, é sempre necessário interpretar os tratados de modo a evitar o abuso. Veja, o contribuinte não pode colocar entre a controladora e a controlada indireta uma empresa sediada num país com que o Brasil possui tratado apenas para se beneficiar da norma convencional. Isso é inadequado. Isso significa simplesmente a erosão dos tratados que o Brasil possui. A partir daí, se uma interpretação como essa vinga, se fosse, não vou ser nunca, mas se eu fosse secretário da Receita Federal, eu revogava os tratados imediatamente. Porque o tratado ele passa a ser utilizado de maneira a erodir a base tributável, que não se pretende nunca. A finalidade do tratado não é essa. E dois,
A própria OCDE reconhece que os tratados têm que ser interpretados de maneira fair, ou seja, de modo a evitar esse abuso na dupla tributação. Então, esse abuso na utilização estatal. Então, senhores, eu, assim, tive uma honra para mim estar falando desse acordo, porque eu tive essa sorte de participar desses debates, e não foram debates foram debates quentes, né? Quem participou lá viu que foi até o último minuto a questão foi discutida a fundo, e é uma honra, um prazer também trazer essa questão aqui para os senhores, e espero que a gente consiga debater também e aprofundar esses pontos de vista que foram trazidos aqui. Muito obrigado. Bem, nós temos ainda 10 minutos. Eu teria algumas perguntas aqui para fazer, mas considerando que o auditório está cheio e a polêmica do assunto, que no início a gente falava, é um assunto novo, agora já tem 10 anos, né? E aí já não está tão novo assim, quer dizer, muita coisa rolou nesse período. E também a ilustre presença dos dois redatores aí dos votos mais polêmicos, né? Acho que do acórdão atualmente mais comentado da atualidade. Eu passo a palavra, então, a quem tiver considerações ou perguntas a fazer. Sandra, por favor. Eu quero fazer umas observações, porque eu acho que não foi muito bem entendida a minha posição aí. Porque, na realidade, nesse voto, o que é que a gente discute antes nesse voto? A gente discute primeiro que havia duas questões. Se ia ser tratado, uma coisa é você interpretar essa legislação quando não existe tratado, quando existe tratado, tem outras considerações que são do tratado. Então, a primeira questão a ser levantada é se aquilo seria tratado como dividendo ou como lucro. E tanto eu como o Valmir, como a maioria da nossa Câmara, ficamos que a partir da MP é lucro. O que distribui é lucro. Então, aí a dúvida que seria, mas quando eu falo aí, tem uma hora que eu falo que o meu voto é quilométrico. Isso ficou 2 anos sendo discutido e vista e não sei o quê, e vai em diligência. Então, eu digo assim, se fosse entendido como dividendo, para ser entendido que a partir da MP isso seria dividendo, aí teria o caso, só poderia ser como dividendo presumido, mas sempre por intermédio, eu nunca me afastei dessa posição. Eles seriam distribuídos sempre por... A Eagle não tinha direito a dividendo da Montier, ela teria da Jalua. Então, de qualquer forma, seria consolidado, mas não seria se fosse dividendo. Eu levanto uma linha enorme, tenho 2 linhas de argumentação. Uma que foi levantada por Dr. Mário Franco, que aquilo seria o dividendo presumido. Aí, se fosse dividendo presumido, todavia, então o próprio Tratado da Espanha já tinha previsão de isenção, não serão tributados no Brasil. Então, se você for tratar como... Porque eu acho sempre que se é por intermédio da Jalua, que tem que aplicar o tratado. Então, a minha linha de raciocínio não foi dizendo, não, isso é dividendo, não é essa a linha de raciocínio. A linha de raciocínio é essa. A partir da MP, uma outra coisa também, que a doutora Nereida falou, não concordo com a doutora Sandra com essa posição, não é isso que eu digo, da posição do dividendo, de você poder tributar antes da disponibilização. Eu digo que o Conselho não pode discutir a constitucionalidade, então a gente não entra nessa discussão. A gente parte do pressuposto que o que está lá é para ser seguido. Aí, quando chega, então, aí para você fazer a tributação qual é, você tem que primeiro definir se é dividendo ou se é lucro. Então, ficou, entendi que a partir da MP, aquilo é lucro. Se é lucro, então que ele só poderia ser, por lucro ou dividendo, por qualquer uma das duas hipóteses, seria por intermédio da Jalua. E sendo por intermédio da Jalua, aplica-se o tratado. E eu concordo integralmente com a posição de você afastar o tratado
e que, inclusive, poderia até naquela situação, até havia indícios de que o tratado foi usado para isso, porque a transferência do Uruguai para a Espanha se deu depois que saiu a legislação da transparência internacional, mas acontece que não houve acusação, não é dizer que o fiscal não houve acusação. Se não houve acusação, o contribuinte não se defendeu. Se ele não se defendeu, eu não podia entrar por aí. Então, eu só pedi a palavra agora para esclarecer a linha do voto, qual foi. Mas que realmente, que aquela conclusão, que todos nós estamos de acordo, que vai ser tributado no Brasil o mesmo resultado pela indireta, mas na minha posição, no meu sentido, ele vai ser consolidado na direta. E que também concordo integralmente que, no caso de usar, que você então vai enfrentar a situação de uma forma diferente, como planejamento abusivo, se houver essa acusação. Nessas... Sim, por gentileza, me desculpe se eu falei alguma coisa que eu não estava de acordo com o seu pensamento, porque eu pensei que eu tinha falado direitinho o que você tinha falado. Eu tentei, pô, é difícil. Não, pelo amor de Deus, leia o acordo. Você deixa muito clara essa questão do abusivo, você cita 2 vezes o Bianco. Não, mas eu digo assim, o problema de não considerar, eu considero que antes da MP era dividendo, que o Brasil publicava dividendo, e depois da MP lucro. É lucro. Então, isso aí é uma posição que eu deixei muito Deixou claro. Talvez o que eu tenha entendido errado no artigo 74, não, também. Deixa eu fazer a minha. Quando você cita o Bianco, da forma que você colocou, eu entendi que você não concordava com a inconstitucionalidade do artigo 74. Então, peço minhas desculpas aqui também. E, de fato, está muito claro, quando você fala do abusivo, você também cita o Bianco nessa... E você até diz, não é isso que a gente está tratando aqui, porque não foi essa acusação. Isso está bem claro no acordo. Como o Paulo Biscardo falou, é importante ler esse acordo, ele é realmente uma aula. Alô? Queria tratar de um tema que não foi debatido, que se refere ao imposto pago no exterior. No caso, partindo da premissa que a controlada direta está num centro que não tributa a renda offshore, o que acontece com o imposto pago nas controladas indiretas? Hipótese A, se as duas controladas forem lucrativas. Hipótese B, se uma for lucrativa e outra for deficitária, e o resultado consolidado for negativo. E, no terceiro caso, o withholding tax, que aconteceria. Para a mesa... Bom, eu posso começar em relação à compensação. No meu entender, como a legislação fala que você tem o direito de compensar se lucros, rendimentos ou ganho de capital que geraram aquele imposto podem ser... você tem direito, se os lucros, rendimentos ou ganho de capital forem tributados, se você tem esse lucro tributado, mesmo que na consolidada, no Brasil, eu entendo que você tem esse direito. E até digo, olha, a gente tem o artigo 395 que diz que você pode compensar o IR-fonte pago no Brasil, quando o rendimento foi destinado a um paraíso fiscal. Olha, se nesse caso eu posso, por que no outro eu também não poderia? Eu acho que não faz sentido nenhum. O que vai acontecer? O direito você tem. Se o rendimento ganho ou o lucro foi tributado no país, na consolidada você traz todo esse lucro ou prejuízo que estava nas suas indiretas, então ele está sendo tributado. E aí o que você tem que fazer é o cálculo. Se o lucro que você está tributando no Brasil, o direito está te garantido, mas para você considerar a sua compensação, você tem que ver o lucro que você está tributando, se ele é compatível com o valor do imposto que está lá em cima. Sei que não é esse o entendimento da Receita Federal, tá? Mas eu enxergo a legislação dessa forma. Eu acho que se uma vez o rendimento foi computado e foi tributado, o direito está garantido. O limite é um segundo passo. Olha, isso aí é um problema seríssimo, um assunto muito polêmico, né? Não há consenso na Receita Federal. Eu até antes de ir para cá, eu conversei com alguns pessoas sobre isso,
não tem nenhum consenso com relação a esse problema do crédito, né? Assim, o que eu acho? Para manter coerência com o que foi defendido no caso IVA, eu diria que os tributos pagos pelos indiretos também seriam compensados no Brasil, né? Há um problema que é o seguinte, o que dá crédito? É o lucro, é o tributo sobre o lucro lá da controlada indireta, é o tributo sobre os dividendos pagos, entre aspas, né? Entre aspas não, dividendos pagos pela controlada indireta para a controladora, as duas, né? Tanto o lucro como os dividendos, a tributação sobre esses dois valores, se isso daria crédito, né? Isso é uma questão em aberto. Né? O que me parece que a Receita Federal entende que haveria crédito sobre os lucros, quer dizer, sobre tributação dos lucros. Os lucros foram tributados, haveriam crédito sobre esses tributos pagos sobre os lucros da controlada indireta, daria crédito para a empresa brasileira. Mas isso aí não é uma... Na verdade, sei quem vai resolver o caso, porque já tem processos lá no Conselho, já tem uns 2 ou 3 processos já sobre isso. Agora, um ponto importante, né? Nosso entendimento é que, de qualquer forma, para dar o crédito, tem que ficar claro que o lucro da controlada indireta ele está refletido na controladora. E em muitos dos casos que nós estamos vendo, isso não fica claro. Não se sabe, por exemplo, tem um caso que nós estamos vendo que a empresa pagou o tributo na China, mas você não sabe direito se esse lucro está aqui. Né? Se ele foi registrado aqui, se há essa comprovação, isso não está muito claro. Então, assim, a princípio seria um ponto de discussão. Agora, com relação ao que dá crédito, eu concordo que não é um ponto que há consenso, não. Não é mesmo. Boa tarde, uma pergunta rápida ao doutor Paulo Riscado. Bom, partindo do pressuposto de que o lucro seria tributado no Brasil em razão do reconhecimento de um resultado de equivalência patrimonial, tendo em vista que o resultado, ele não só positivo como negativo, não seria coerente, razoável e justo que não só os lucros fossem tributados aqui, como também os prejuízos pudessem ser considerados aqui no Brasil? Desculpa. Bom, isso é uma questão que, inclusive, o STJ julgou recente, né? O STJ deu um acordo recente agora e o contribuinte ele fez essa alegação, né? Exatamente. Ele disse que a partir da MP 158, tendo em vista que a tributação sobre a equivalência patrimonial, isso implicaria, porque há uma norma expressa dizendo que não se compensa os prejuízos, né? Mas, a partir da MP 158, isso estaria derrogado, né, explicitamente, etc. E o STJ acabou de julgar, né, em sentido negativo. Quer dizer, não pode trazer os prejuízos lá para fora ainda com base em MP 158. E aí as questões de justiça, complicado, né? Assim, há uma necessidade de proteger a base de cálculo nacional, né? A tributação do lucro exterior, na verdade, é um custo. Mas isso aí também eu deixo passo. Né? Essa questão da justiça, eu acho que é justo, mas eu passo. Bom, última pergunta agora. Primeiro, eu queria parabenizar ambos. Só uma pequena retificação que a minha amiga Nereida colocou. Eu em nenhum momento havia entrado no mérito da constitucionalidade da MP, né? Eu só havia dito que lá o aspecto temporal era outro, então você sou eu e doravante, o que é seu é meu. Só isso, né? Não entrei nesse mérito. Mas uma observação e uma pergunta para o Dr. Paulo Riscado. E fugindo um pouco, porque tem muitas particularidades, caso Igor, mas mantendo o paralelismo com isso, eu não vou entrar em tratado. A empresa brasileira registrou contabilmente por equivalência patrimonial os lucros da indireta por uma razão muito simples. Porque, pela norma contábil societária brasileira, você é obrigado a aplicar o critério de avaliação do Brasil. Perfeito. Então, é o caso da ICBM 247. Muito bem. Indo nessa linha, o que o artigo 74 fala? Controlados, é verdade, ele não faz distinção direta ou indireta, e no final fala, na forma do regulamento. Ponto. Vem a IN 213, o artigo 1º, parágrafo 6º, e diz,
consolidação no primeiro grau. Ok, ponto. Tem o artigo 7º dessa mesma IN 213, que é o artigo que manda tributar lucros no exterior, que diz exatamente o seguinte: a contrapartida da equivalência patrimonial conforme a legislação comercial e fiscal brasileira. O que eu pergunto? A 9249, um dos parágrafos lá, e não foi derrogado, aqui me lembro, que fala lucros da controlada conforme a legislação brasileira. Não fala comercial ou fiscal. O artigo 7º seria, então, legal da IN 213, tirando a gordura, tá? Ou seja, tirando que não seja lucro contido na equivalência patrimonial, variação cambial, essas outras coisas. Vamos tirar essas coisas, esquecer, só o lucro. O lucro lá contido. É legal? Parece-me que sim. Se a sua resposta também for positiva, sim, eu pergunto. Eu pergunto. Então, o que eu tributo são os lucros, tal como a doutora Sandra colocou, os lucros da minha controlada direta, que refletem através da equivalência patrimonial, e mais, conforme com os ajustes da legislação brasileira, porque é isso que ela manda, até porque, argumento contrário ao que dizem, não, é o lucro conforme a legislação comercial de lá, porque só aquilo lá é que eu vou poder distribuir. Parênteses. Será? Porque se essa companhia aqui é brasileira e aberta, e tem isso daí, faz essa equivalência, o lucro, inclusive o dividendo obrigatório que ele vai distribuir para o acionista brasileiro aqui, não tem nada a ver com o lucro apurado com o direito comercial de lá, é o lucro daqui. Mas é lucro não realizado. Inclusive a lei de ACA foi alterada para dizer, olha, o lucro não realizado fica estocado lá no PL por enquanto, e se você não tiver feito a destinação para reserva de lucro, tu tem que distribuir isso daí sim. Então, o lucro distribuível, inclusive para o último acionista, é o da equivalência patrimonial. Então, se o senhor concorda com o artigo 7º, então não teria de concordar também, me parece, com o seguinte: olha, com regras de fair value, que tinha no exterior, mas que no Brasil ainda não tinha, tá? Eu tinha que expurgar pela legislação comercial brasileira. Então, eu tenho que conhecer isso daqui, certo? E se tiver uma regra de provisão aqui brasileira também, que é mais rigorosa do que uma legislação de lá, eu tenho que fazer o ajuste, mesmíssima coisa, no próprio equivalência patrimonial. É esse lucro também que eu vou reconhecer para oferecer a tributação. Eu concordo? Só para esclarecer, veja só. O que está sendo reconhecido por equivalência patrimonial, salvo engano meu, pode estar errado, né, evidente? É justamente esse lucro apurado lá fora, de acordo com a legislação lá de fora. Né? Eu não vejo como... Não, calma aí. Porque o tratado é uma segunda perna, né? Mas só para dizer assim, no meu entender, não tem como se contestar a aplicação lá fora, da legislação lá de fora, na apuração do lucro. Então, a empresa lá fora, por um lucro líquido, de acordo com a legislação lá de fora, paciência, não vou aplicar essa legislação nossa, eu entendo assim. Agora, esse lucro, ele reflete aqui por equivalência patrimonial. O problema do caso concreto é que, de fato, né, contabilmente, o registro é feito por venda direta. Né? Então, ou seja, contabilmente apareceria um lucro vindo da empresa que está na Espanha. A questão é saber isso. Bom, tudo bem, contabilmente é assim. Mas isso implica em atrair, em aplicar o tratado? Quer dizer, essa que foi a questão. Agora, assim, na premissa, eu não tem como discordar disso. Né? A IN está aí, não vou dizer que a IN é ilegal. Então, no meu entendimento, o lucro apurado lá fora, ele vai se refletir aqui pela equivalência. A questão era essa, saber se, em função de tudo isso, nós teríamos então que aplicar o tratado para um lucro que, na verdade, na realidade, ele não veio de lá, da Espanha, nem passou por lá, nem foi registrado lá. Então, essa que é a questão. Agora, a questão é complexa, ultra complexa, né? Não tem nada aqui fácil. Aí já estão me cortando. Bom,
Agradecemos a atenção de todos, né? Já estamos aí com o nosso tempo encerrado, parabenizando os nossos palestrantes e debatedores de hoje. E gostaria então de convidar o Dr. Gustavo Alves para presidir aqui o próximo painel. Obrigada.